Graça e paz, meus irmãos, estou aqui no trabalho, mas hoje eu resolvi deixar uma palavra de Deus para a vossa meditação, que se encontra aqui no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 13, versos 34 e 35, está escrito assim: um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado, e que também vós ame uns aos outros. Verso 35: nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Meus novos irmãos, João é conhecido como o apóstolo do amor. Ele escreveu uma biografia de Cristo diferente de Mateus, de Marcos e de Lucas. Ele mostrou muitos pontos profundos sobre Cristo, no sentido de amar, né? Enquanto Mateus escreve para um povo judeu que estava esperando um rei, enquanto Marcos escreve para um povo romano que duvidava que se alguém fosse um rei não poderia exatamente servir ao povo, Marcos escreve de uma forma profunda, enquanto Lucas escreve exatamente para um povo grego que não acreditava que um homem perfeito poderia exatamente servir ao povo. Lucas escreve uma perfeição poderosa sobre a figura de Cristo, que enquanto ele era Deus, enquanto servia ao povo, ele também aconselhava, ele entrava na casa de Marta, Maria, de Simão, enfim. Isso são prioridades que Lucas deu, mostrando exatamente esse médico profundo que é Cristo. João escreve de uma forma maravilhosa, porque vai mostrar exatamente o Cristo do amor, o Cristo da igreja, o Cristo que veio servir. Então ele divide seu evangelho em duas partes importantes. Do capítulo 1 ao capítulo 11, ele vai mostrar que Cristo estava no meio da multidão, atendendo às exigências do povo. Só que no capítulo de número 12, ele vai para Betânia, almoça ou janta da casa ali daquela família maravilhosa que tem, que é lá Lázaro, Marta e Maria. Daí então ele fecha a agenda para a multidão e agora ele vai exatamente ensinar os seus discípulos as últimas palavras. Agora ele vai ganhar tempo para mostrar exatamente como os discípulos poderiam proceder, né? Então é importante nós frisarmos aqui. E depois da ceia, desse capítulo 13, que ele ceia com os discípulos, ele faz questão de que esse povo também aprendam exatamente a servir uns aos outros, e ele dá o exemplo profundo que é lavar os pés, né? Daí então ele surge exatamente com essa exigência que o discípulo verdadeiro precisa ter, é amar, né? O amor é a respiração da alma, é o resumo do evangelho, é o fruto do evangelho, é o resultado final para que você possa saber que você é um discípulo de Cristo. Então o que a gente vê aqui é que o texto diz que ele frisa toda a lei num novo mandamento, né? E o que é que ele faz? Ele diz: um novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. E amando uns aos outros, saberão que são meus discípulos. Meu irmão, isso é muito fundo. O evangelho exatamente de alguns aí é gritos, profetadas, corre dentro da igreja. Mas o resultado exatamente desse evangelho, como eu identifico que a pessoa é crente, é exatamente seguindo esses passos. Primeiro, ele diz que esse mandamento é novo. Por que ele diz que ele é novo? Significa dizer que aqui Cristo criou outro mandamento? Não. Ele é novo, por exemplo. Porque até aqui ninguém nunca viveu esse amor. Só havia sido escrito e ele veio viver ele. Ele é novo porque ele viveu. Um novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então ele é novo porque ele andou com esses discípulos que iam negá-lo,
que iria rejeitá-lo, que iria falhar com ele. Ele andou com eles e ensinou a eles. Ele não fez exceção de pessoas. Não faça exceção de pessoas. Quando você vê alguém caído, irmão, não faça vista grossa. Ande com ele. Seja exemplo para ele. É por isso que esse mandamento é novo. Cristo em nenhum momento jogou na cara de ninguém o porquê que a pessoa caiu, porque a pessoa pecou, porque a pessoa desistiu. Cristo é novo. Eu amo vocês assim. Eu amo vocês apesar das vossas falhas. Eu amo vocês. Eu estou com vocês. Então esse mandamento ele é novo porque é exemplo. Cristo exemplificou. Exemplifique também. Segundo, esse mandamento é novo por conta da exigência que ele exige de um discípulo. O que é que ele diz? Amem como eu vos amei. Meu irmão, se você não ama ninguém, se você vai só para a igreja passear, mostrar sua roupa nova, sua Bíblia nova, apertar a mão de A e de B e rejeitar outras, você não entendeu o que é ser crente. Você não entendeu o que é ser discípulo. Na verdade, você é um mero seguidor de Cristo. E digo mais, de longe. Você pode pregar bonito, você pode cantar bonito, você pode ter uma pose até bonita, mas você não entendeu o que é evangelho. Você não entendeu o que é exatamente ser crente. Se você passa por pessoas que precisam exatamente de uma fala, fazem vista grossas ali, você não está servindo aquilo, você está servindo a você mesmo. Você está dando o melhor para você mesmo. Você está falando o seu melhor sermão para a multidão e para você. Para Cristo não. É por isso que é importante. Cristo exige isso dos discípulos. Ele não exigiu da multidão, né? Ele nunca foi com ele. Ele nunca falou esses pontos para a multidão, porque ele queria exatamente falar para os discípulos. Amai-vos uns aos outros. Terceiro ponto é que além do exemplo de Cristo aqui, da exigência de Cristo aqui, para que os discípulos cumpram esse mandamento, ele mostra exatamente um ponto importante. Qual é o ponto importante? O ponto é o resultado desse cumprimento. Qual o resultado? Saberão que são meus discípulos. Você conhece um discípulo pelo aquilo que ele fala e cumpre. Você conhece um discípulo não pelo o javão que ele tem, né? Não pelo grande sermão, mas pelas ações, mas pelas atitudes, mas pelo exemplo. Pessoas que se compadecem do necessitado, que tem empatia, que vai atrás do perdido, que perdoa o perdido, que busca exatamente a ovelha que se desgarrou, que ama, mesmo quem não mereça ser amado. Cristo amou mesmo quem não merecesse ser amado. Por isso, saberão que são meus discípulos. Quando vocês fizerem tudo isso, verso nisto todos, não é uma pá de pessoas. Você não tem que agradar uma pá de pessoas. É todos conhecerão que são meus discípulos. Se vós amardes uns aos outros. Não é o tempo que você vai na igreja, o tempo que você cultua, o tempo que você faz para A e para B. Não. Se amardes uns aos outros, saberão que são meus discípulos, quando vocês cumprirem isso. Então é bem interessante, irmão. É bem profundo. E é bem convencional nós se convencer que estamos ainda muito longe de ser chamados discípulos de Deus. Pelo menos eu tenho convicção que ainda não tenho exatamente esse título discípulo de Cristo, porque ainda não aprendi isso, não tive forças. Peço a Deus todo dia que me dê força para que eu possa amar uns aos outros como Cristo amou cada um de nós. Que Deus abençoe.